Suponha que o Zé nos apresente um argumento. E aí a gente olha para o Zé e vê que o argumento que ele apresentou é defeituoso. Será que devemos afastá-lo imediatamente, ou seja, desconsiderar o argumento do Zé? Claro que não. Já vimos que alguns argumentos defeituosos podem muito bem ser reparados. Temos até um guia para reparação de argumentos e vale a pena recordar esse guia. Apresentamos nessa folha um guia bem geral para a reparação de um argumento. Considere um argumento nessa forma. Temos aqui as premissas e aqui a sua conclusão. Então, dado um argumento que seja aparentemente deficiente, como esse aqui, justifica-se que acrescentemos uma premissa ou conclusão se com isso satisfizermos as seguintes 3 condições, que são essas. Ou seja, dado esse argumento, quando é que justifica acrescentar uma premissa P, aqui dentro, no conjunto das premissas, ou uma conclusão extra Q, aqui, juntamente com a conclusão já existente. Isso justifica se satisfizermos as seguintes 3 condições. Primeira delas, o argumento fica mais forte ou válido. É claro, se é o nosso desejo, o nosso objetivo, a reparação do argumento, só o faremos se esse argumento ficar mais forte ou válido. Essa implicação, digamos, ficar melhor. Item 2. A premissa é plausível e pareceria plausível ao autor do argumento. Em outras palavras, essa premissa P que estamos adicionando às premissas originais do argumento, ela é plausível e é plausível para o Zé, digamos que seja o Zé o autor do argumento original. A terceira dica nos diz o seguinte: a premissa a ser acrescentada deve ser mais plausível que a conclusão. Em outras palavras, P, essa premissa P, deve ser mais plausível do que a conclusão K. Além disso, se o argumento se tornar válido ou forte, mas uma das premissas originais for falsa ou duvidosa, podemos eliminar essa premissa, desde que o argumento continue válido ou forte. Ou seja, podemos eventualmente eliminar uma premissa como a premissa B, se o argumento se tornar válido ou forte. Temos aqui, portanto, algumas dicas para a reparação de um argumento. É claro que usar um guia como esse não é fácil. Além disso, é claro também que nem todos os argumentos podem ser reparados. Isso é óbvio, né? Isso ocorre porque alguns argumentos são tão ruins e deficientes que nem vale a pena tentar repará-los. Ou seja, temos argumentos irreparáveis, que também são chamados de falácias. Isso mesmo. As falácias são os argumentos irreparáveis. Argumento irreparável. Quando é que ele é irreparável? Olha, não podemos reparar um argumento se acontecer uma das seguintes condições, essas aqui. E observe que, para nós, argumento irreparável é o que chamamos de falácia.
Primeiro item, ele é irreparável se não estamos perante um argumento. Isso é óbvio. Não há como reparar aquilo que não é nem mesmo um argumento. Não é, por exemplo, uma implicação. Pode ser um aviso, coisas desse tipo. Outro fato. O argumento é tão falho de coerência que nada há de óbvio que possamos acrescentar. Ou seja, o argumento é tão falho que, por exemplo, A, B, C e K, as premissas e a conclusão do argumento, falam de assuntos bem diferentes. Então, se o argumento está expresso nessa notação, nesses moldes, se A, B, C e K falam de assuntos bem diferentes, não há coerência e não há como reparar o argumento. Outro fato. O argumento é irreparável se as premissas do argumento são falsas ou altamente duvidosas e não podem ser eliminadas. Ou seja, A, B e C são falsas e não podem ser eliminadas do argumento. Além disso, o argumento é irreparável se a premissa que seria óbvio a acrescentar torna o argumento fraco. Ou seja, uma premissa que é óbvio de ser acrescentada aqui no conjunto das premissas originais, com essa premissa, o argumento fica fraco. Então, por isso, ele é irreparável. Uma outra condição para que ele se apresente como irreparável. A premissa que seria óbvio a acrescentar para tornar o argumento forte ou válido é falsa. Nesse caso, D, a premissa óbvia a ser acrescentada, ela é falsa. Além disso, o argumento é irreparável se a conclusão é claramente falsa, ou seja, se K, essa conclusão, for claramente falsa. Nesse caso, evidentemente, o argumento é irreparável, é uma falácia. Observe que um argumento pode ser inválido e ruim, mas não necessariamente uma falácia. Podemos ter o caso em que ele pode ser reparado e se tornar um argumento forte ou válido. Suponha um exemplo. Suponha que eu diga o seguinte: essa pedra é um diamante, portanto, é valiosa. Olha, ser diamante implica ser valioso. Esse argumento não é válido nem forte, mas também não é uma falácia. Isso porque ele pode ser reparado, pois podemos acrescentar a seguinte premissa: quase todos os diamantes são valiosos. Então, observe, nesse caso, foi possível reparar o argumento. Uma outra coisa importante. Olha, é claro que estamos considerando como fundamento o princípio da discussão racional. Observe que estamos falando da reparação de argumentos e de argumentos irreparáveis. E nesse contexto, estamos considerando como fundamento o princípio da discussão racional. Vale a pena lembrar tal princípio. Qual é ele? Olha, pressupomos que a pessoa que está discutindo, argumentando conosco, ou cujos argumentos estamos lendo, estamos tentando analisar, cumpre as seguintes condições. Primeiro, a pessoa conhece do tema que está discutindo. Outra coisa, essa pessoa é capaz de raciocinar bem e, importante, olha, está disposta a fazer. E também não está deliberadamente mentindo. Interessante essas coisas, né? Puxa, é claro que se não seguimos tais princípios, não há como argumentar, não há como falar
de reparação de argumentos. Tudo está perdido. É claro que, nesse contexto da argumentação, a premissa inicial, o nosso dogma, digamos, é esse fundamento, o princípio da discussão racional.